A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. 2 semanas atrás, eu comecei a compartilhar com vocês a partir do livro de Abacuque. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá mais uma vez, livro de Abacuque, e vamos ler novamente a passagem a qual sempre nos referimos no começo de cada ano. Abacuque 2:1 diz: Eu estarei sobre a minha guarda e tomarei posição sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e faça-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera-a, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma que é orgulhosa não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora, vimos essa passagem, mas eu queria voltar um pouco para algumas coisas. O Senhor me levou a gastar um pouco de tempo nesse primeiro versículo, onde diz: Eu estarei sobre a minha guarda e tomarei posição sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que falará a mim. Primeiro eu falei com vocês que o homem é um ser espiritual, Deus é espírito. O homem é um espírito à imagem de Deus. E quando Deus comunica algo, ele comunica ao espírito. O homem natural busca a Deus com a sua mente. Quando você ouve pessoas dizendo: sabe, eu encontrei Deus no lago, ou eu encontrei Deus na natureza. Eu sei que a Bíblia diz que a criação de Deus revela o Criador, eu entendo isso, mas Deus é um espírito. O que essa passagem quer dizer é que quando você olha para os céus e quando você olha para a criação, você consegue dizer coisas sobre Deus, mas você não vai ouvir Deus na natureza, ok? Você ouve Deus na palavra dele, no seu espírito ou no homem interior? Então o homem é um ser espiritual e a forma mais elevada de comunicação com o homem que Deus tem é através do seu espírito. Por exemplo, vamos entender qual é a forma mais elevada de comunicação entre dois seres humanos. Qual a melhor forma? É falando face a face. Esta é a forma mais elevada de comunicação. Eu posso enviar um bilhete e notas, bilhetes são ótimos, a minha esposa adora. Então eu escrevo para ela, pessoas me escrevem bilhetes, isso é comunicação. Isso revela um pouco de mim, mas a forma mais elevada de comunicação é face a face. Então é assim que Deus gosta de se comunicar conosco face a face, e é claro, a palavra dele o revela a nós de forma que o Espírito Santo pode pegar essas coisas que ele disse e expandir, aumentar e elaborar. Glória a Deus. Então o homem é um ser espiritual, vimos isto, e vimos também que apenas o homem tem a habilidade de pular além do seu presente e encontrar o seu futuro. Um animal não consegue fazer isto. Um animal não consegue imaginar um lugar melhor. Ele não consegue imaginar um futuro melhor, ele pode se lembrar de algo, mas isto é passado. Um gato não tem a habilidade de imaginar, entende, um futuro melhor, mas o homem, a imagem de Deus, tem a habilidade de sair do seu presente no homem interior e definir o seu futuro. Glória a Deus! É isto que nos torna diferente de toda outra criatura. E é isto que a visão é. Quando lemos aqui, ele diz, escreve a visão é o seu futuro. Ela é o seu futuro. Sem uma visão, a Bíblia diz, o povo perece. O que isso significa? Bem, não há nada pelo que viver, não há lugar para ir. Quando a visão de uma pessoa não está definida, então entendemos por que o diabo se esforça tanto para destruir, para tirar a sua visão, para tirar suas esperanças, para tirar os seus sonhos, para apagar isso, deixar isso de lado, porque esse é o seu futuro. O homem opera num sistema de imagens. Nós fazemos o que nós nos vemos fazendo.
Por que foi que você levantou esta manhã e dirigiu até a igreja? Bem, eu entendo, você queria agradar a Deus, queria estar aqui e por aí vai, mas o que eu quero dizer é, por que você fez isso? Você fez o que se viu fazendo? Você viu a si mesmo se vestindo, primeiro de tudo, você se viu levantando, se vestindo, passando pelo processo e estando aqui na igreja? Em um nível ou outro você viu isso? Nós fazemos as coisas que nos vemos fazendo. Glória a Deus. Então é assim que o homem opera. Na verdade, tomamos parte do futuro o tempo todo. Nós lemos em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 6, que quando as pessoas de Babel se reuniram para construírem a Torre de Babel, Deus disse, vamos voltar e dar uma olhada? Vamos voltar a Gênesis capítulo 11, não vai demorar e é importante vermos. Versículo 1. Diz, e toda a terra era de uma língua e de uma fala. Na margem da minha Bíblia tem escrito um idioma. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali, e eles disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedras e lodo por argamassa. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Agora veja o verso 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos eles têm uma só língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Uma tradução diz, em breve eles conseguirão fazer tudo o que quiserem. Agora o verso seguinte fala como Deus parou aquilo, porque Deus tinha um plano melhor. O que o homem pode fazer por si só com a sua própria imaginação é muito inferior ao que Deus pode prover para ele. E o que Deus pode adicionar às suas vidas nem se compara. Deus tinha um plano mais elevado. Lembre, o Novo Testamento diz que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo. Então o plano da salvação já estava em operação mesmo em Gênesis capítulo 11. Ele se movia naquela direção. Mas os homens começaram a fazer algo que evidentemente causaria um problema ali. Então o Senhor disse, verso 7, vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e eles deixaram de edificar a cidade. Muito bem. Então vemos aqui que, embora fossem homens ímpios, caídos, eles ainda possuíam uma centelha, um remanescente da divindade, que ainda os permitia imaginar, e Deus disse tudo o que eles imaginarem fazer não poderá ser impedido e em breve farão tudo o que quiserem. Eu gosto disso. Bem, se homens caídos e degenerados puderam fazer aquilo, quanto mais, quando o povo de Deus entra em unidade e diz a mesma coisa, imaginem que coisas notáveis eles podem fazer. Glória a Deus. Agora então, notem a conexão entre a imaginação deles e o que eles disseram. Veem isso? Notem como Deus frustrou a imaginação deles e com isso frustrou o destino que tinham imaginado para si mesmos. Ele frustrou embaralhando ou confundindo a linguagem. Essa palavra confundir aí vem de uma palavra hebraica que também pode ser traduzida como forrar. Quando olhamos numa concordância hebraica, vemos isso. Sabe o que é forrar? Forrar é algo feito quando estão alimentando animais para preencher. Por exemplo, você alimenta o gado. Você tem bons grãos, bom milho, o que quer que seja ali, mas então você joga as cascas, e você joga capim e joga várias coisas que não têm grande valor nutricional, que não contêm a vida e a energia que a essência contém. Você forra aquilo e faz ser muito mais, mas é uma ilusão. Então Deus forrou ou confundiu o idioma deles. E esta mesma coisa funciona hoje. Satanás trabalha contra o povo de Deus, contra o crente, iludindo a linguagem deles, forrando a palavra deles, colocando um monte de coisa misturada que diminui o poder e a efetividade daquilo. E uma vez que a linguagem deles está forrada ou está diluída ou iludida, então eles não conseguem mais alcançar o objetivo que eles tinham, porque eles não conseguem mais manter a imagem. O que quer que tenham imaginado fazer não poderá ser impedido. Então, para mudar a imagem ou para dissipar a imagem que eles tinham, a linguagem deles tem que ser afetada. Você pode dizer amém?
Agora, hoje, Jesus restaurou em nós a habilidade de nos comunicarmos com o Senhor face a face, um de frente para o outro, de pessoa para pessoa. Hoje, nós ainda operamos naquele princípio da imaginação. Agora, nossa imaginação não é uma imaginação que vem de nossos sentidos físicos. Agora, é claro, eles produzem imaginação, você vê algo, isso fica com você e você pode construir uma imagem disso no seu homem interior e trazer medo. Você ouve algo, e isso produz uma imagem e traz medo, mas quando você é exposto à palavra de Deus também, isso produz imagens em você. E estas imagens são a vontade de Deus para o seu futuro. Então Jesus reacendeu esta centelha e a sua imaginação não vem mais da sua mente, mas agora ela vem do seu espírito. É por isso que a psicologia fala sobre a mente subconsciente. Bem, não existe isso de mente subconsciente. Se existisse, a Bíblia teria falado sobre ela. O que os psicólogos e terapeutas e essa área da pesquisa descobriu, na verdade, eles olharam para a parte do homem que é o espírito do homem. E eles não sabem o que é isto. Mas a Bíblia define isto como o verdadeiro você. E é daí que a imagem vem. É daí que a imaginação vem. Então, se o seu homem espiritual está em contato com Deus e você se alimenta da palavra de Deus e se expõe ao Espírito de Deus, então, tal qual um filme fotográfico, isto vai revelar uma imagem do tipo de Deus. Agora, esta imagem de Deus não necessariamente diz respeito apenas a coisas espirituais. Porque Deus se interessa também pelas coisas naturais da sua vida. Deus se interessa por todas as áreas da sua vida. É por isso que lemos lá no livro de Salmos que se você se deleitar no Senhor, Ele te dará os desejos do teu coração. Você entrega o seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Então, quando eu estou me deleitando no Senhor, quando estou seguindo ao Senhor, quando eu estou servindo ao Senhor, quando eu desfruto da presença do Senhor, quando eu me alimento da palavra dele, e é por isso que é tão importante se alimentar da palavra diariamente, leia a sua Bíblia todo dia. Não necessariamente leia do ponto de vista de ter uma nova experiência, leia apenas para receber força. Por que tomamos café da manhã? Eu tomo café da manhã para ter força. Sabe, às vezes eu desfruto dele mais do que outras vezes. Às vezes eu estou com fome e às vezes não estou. Mas de uma coisa eu sei que se eu não tomar café da manhã, eu sei que o meu corpo vai esgotar aquilo que eu já comi, os níveis de açúcar do meu sangue vão descer, eu vou ficar bem fraco e com fome, e então eu vou comer e os níveis de açúcar do meu sangue vão disparar, e eu posso comer a coisa errada, na quantidade errada, e esse pico vai provocar produção de insulina e essa produção de insulina colocará gordura em mim. E, na verdade, eu não engordo quando eu como corretamente. Não é maravilhoso? Amém? Muita gente pensa, eu vou pular o café da manhã e vou perder peso. Você pode até perder um pouco de peso perdendo líquido, mas com o tempo, se ficar fazendo isso, vai acabar ganhando peso. Eu posso ter um amém? Amém. Então não é pulando refeições que você perde peso, é comendo certo. Comendo quantidades certas, no tempo certo e as coisas certas. Da mesma maneira, se você quiser se manter espiritualmente em forma e espiritualmente sarado, ter definição espiritual, isso só vem se alimentando regularmente da palavra. Agora, dia desses eu levantei e eu nem estava com fome. Mas eu sabia porque sabia, eu percebia por dentro, eu sabia, você precisa comer. Então eu preparei para mim alguns ovos, sabe, comi e tomei café da manhã. Sou eu que faço o café da manhã em casa. Eu faço um omelete fabuloso. No dia que você comer meu omelete, nunca mais vai querer comer omelete fora de casa. Mas enfim, eu fui e preparei o meu café da manhã e eu comi, porque eu sabia que precisava. O mesmo é verdade no que diz respeito à palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Não me importa se você conhece, não me importa se você já leu antes, se está lendo algo que já leu antes ou algo que nunca leu. Se você ler a palavra com o propósito de alimentar o homem interior, isso te ajudará no que tange a visão. Amém? Você não ficará malnutrido espiritualmente, não vai passar fome. Você não secará nem ficará fraco. Então, por isso é que é tão importante se deleitar no Senhor, de forma que Deus possa desenvolver seu homem interior como os homens revelam filmes. Pegando a imagem de algo e revelando num filme, Deus te mostra pelo Espírito Santo onde aplicar aquilo, Ele te mostra o resultado final e é isso que você chama de visão. Glória a Deus. Agora outra vez, lembre que as respostas normalmente vêm quando a sua mente está quieta.
Quando você está descansado, e outra vez isso fala ao fato de que você é um ser espiritual e é no espírito que Deus comunica, não na sua mente. Muitas foram as vezes em que um cientista, um inventor, algo assim, recebeu uma resposta não porque ele estava lá estudando ou pesquisando, mas porque finalmente disse: preciso parar, descansar um pouco, ficar em silêncio, e a resposta veio como uma inspiração. O que é isso? É o Espírito Santo revelando à sua mente, a partir do seu homem interior, as respostas que você vem procurando. Então, a terceira coisa da qual falamos no último culto: número 1, o homem é um ser espiritual. Número 2, deleita-te no Senhor. Número 3, escreva. Quando as imagens vêm, quando a instrução vem, quando as respostas vêm, quando as ideias vêm, escreva. Quando você pensa sobre aonde você quer ir e você se vê indo até lá, escreva isso. Muitas vezes o mundo chama isso de definição de metas. É uma definição de meta, mas lembre que uma meta é apenas parte disso, é apenas parte do processo. E para o propósito deste ensino, para o propósito deste exercício, tudo bem, escreva suas metas. Um irmão que foi a um seminário compartilhou comigo uma estatística há vários anos, algo da área dele. Agora, isso é uma estatística natural, pense sobre isso. Mas ele disse que disseram a ele que uma pessoa que escreve as suas metas está 50 vezes mais propenso a alcançá-las do que a pessoa que não escreve. 50 vezes mais probabilidade de alcançar as metas que alguém que não escreve. Bem, esse é um número muito bom, não é? Uau, louvado seja Deus! Não diminua a sua efetividade só por fracassar em agir na palavra. Só porque você vai numa igreja que o pastor prega essa mensagem todo o primeiro culto do ano, isso não garante a sua efetividade. Eu realmente tenho uma reputação em vários lugares por causa dessa mensagem, porque não tem muita gente que prega essa palavra, e isso tem feito parte tremendamente da minha vida. E eu ainda envio essa pregação por todo o mundo e até hoje recebo testemunhos de pessoas que agem sobre isso. Eu tenho aqui uma mensagem só como exemplo. Eu recebi essa mensagem sobre essa minha pregação, sobre essa passagem de Abacuque, de Kate McVeigh. Ela é graduada no Rema, é uma ministra, ela já se formou há vários anos. Mas ouçam isso, ela me deu isso num acampamento há vários anos. Ela disse: Pastor Scott, eu amo a sua pregação, escreve a visão. A esta altura, eu já consegui 40 das 67 coisas que eu escrevi. Obrigado. Agora, eu enviei este CD como presente de Natal a meus amigos de ministério. Isso aconteceu na época de Natal. Veja, o acampamento foi em julho e ela escreveu 67 coisas que ela queria ver acontecendo em sua vida naquele ano. Veja, foi na terceira semana de julho daquele ano. Então foram 7 meses depois, 40 das 67 coisas que ela escreveu tinham acontecido. Isso é muito bom. Muito bom. E ela escreveu outro bilhete: Oi, pastor, estou ouvindo sua mensagem, escreve a visão de novo, muito obrigado. Eu quero te abençoar com o meu novo livro. Feliz Natal, Kate. Bem, uma das coisas da lista dela era escrever um livro. Então, desde aquela época, claro, já fazem anos, ela já escreveu vários livros, mas começou escrevendo a visão. Escrevendo, sabe, muita gente chega e diz: Ah, pastor, eu tenho isso e aquilo no meu coração, o que eu faço com isso? Ora, escreva. É um bom primeiro passo, escreva. Eu nem sempre sei qual a próxima coisa a se fazer, mas eu posso dizer que há algo a se fazer. Quando você tem algo no seu coração, quando tem uma ideia, algo do Senhor, escreva. Agora, frequentar uma igreja que crê nisso não é o mesmo que fazer. Não produzirá o mesmo resultado que fazer. Glória a Deus. Amém. Nós temos que lembrar que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvir é bom, mas não apenas ouvir. Isso não é bom. Ele não disse que aqueles que só ouvem seriam abençoados, mas os praticantes da palavra. Eu perguntei à minha equipe dia desses. Eu não queria apontar, criticar ninguém. Foi o Espírito Santo que me instruiu a perguntar. Eu disse: quantos aqui... Eu estava falando com a minha equipe, todos reunidos. Quantos aqui leram meu livro? Sabe quantos tinham lido o livro? Ninguém. Nenhum deles tinha terminado. Alguns responderam tipo: Ah, eu estou na metade. Ah, muito bem. Ele já saiu faz o quê? Uns 3 anos? Você leva o quê? 6 anos para ler um livro? Ah, não.
Não, eu sei o que acontece. Foi por isso que o Senhor me fez perguntar, foi por isso que o Senhor me fez tratar disso, porque você ouve e você fica ouvindo. De fato e de verdade, de certa forma, muitos de vocês me ajudaram a escrevê-lo. Porque vocês fizeram parte das histórias, foram parte das declarações que vieram pela revelação. Tudo isso, mas ouça, deixa eu dizer algo, é um livro realmente bom. Tem gente que escreve livros, mesmo tendo 1/3 do tempo que eu tenho de ministério, qualquer um escreve. Mas eu esperei até ter algo a dizer, esse livro vai mudar sua vida. De que livro estamos falando? O livro sobre fé. Agarrando o espírito da fé. Sabe, temos que entender, eu vejo pessoas o tempo todo indo para o Rema, conseguiram o diploma do Rema, começaram a igreja, trabalham em tempo integral, mas ainda assim nunca leram nenhum dos livros do irmão Reagan. Entendem? Bem, deixa eu te dizer algo, o Rema é bom, mas o irmão Reagan foi quem teve a visão do Rema, foi quem teve a revelação que mudou o mundo. Leia os livros dele. Leia sua Bíblia. Escreva. Sabe, estar por perto não é a mesma coisa que fazer. Funcionará para você quando você fizer. A palavra de Deus funciona quando a praticamos. Smith Wigglesworth costumava dizer: a fé é um ato. A fé é um ato. Um dia ele acordou inspirado e ficou andando para frente e para trás na plataforma gritando: a fé é um ato! 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 Toda vez que Jesus fez alguém agir na fé, resultados chegaram. É quando agimos na palavra de Deus que Deus responde. Existe uma performance da palavra sobre a qual agimos. Escreva isto. Carregue papel e caneta sempre. Tenha um caderninho. Sabe, nem que seja pequeno, alguma coisa. Mas deixe à mão, e quando o Senhor falar com você, aprenda a escrever. Você deveria ver as caixas de papéis que eu tenho, onde já escrevi coisas. E se Deus fala comigo, eu nunca jogo fora. Eu tenho uma caixa cheia de folhas, sabe, folhas de fichário, aquelas que têm furos na borda. Eu tenho tudo organizado com clipes nelas, coisas assim, mensagens que eu já preguei, mas revelações que o Senhor me deu, coisas que o Senhor me disse. Eu tenho coisas escritas até em guardanapos. Muitas vezes eu até tiro um tempo para passar para um caderno, mas eu tenho muita coisa guardada em guardanapos. Para você pode parecer lixo, mas para mim é revelação. Várias vezes o Senhor me disse coisas que eu não escrevi, deixei passar e depois tive que orar: Senhor, o que foi que o Senhor me disse? Traga de volta para mim. Mas quando você escreve, sabe, é seu. Quando o Senhor te mostra algo, quando a visão vem, quando um desejo brota no seu coração, escreva. Escreva e depois veja como Deus vai te ajudar a fazer acontecer, amém? Amém, então. Essas 3 coisas, lembre. Número 1, o homem é um espírito, Deus vai falar com seu espírito. Número 2, deleita-te no Senhor, isso permitirá que Deus fale ao seu espírito. Número 3, quando Deus falar ao seu espírito, escreva. E vai acontecer. Agora volte para Abacuque. De novo, eu quero mostrar algo a vocês. Abacuque 2:1, eu estarei sobre a minha guarda e tomarei posição sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que falará a mim. Pegaram isso? Vigiarei para ver o que falará a mim. Ele vai falar, mas você vai ver. Vigiarei para ver o que falará a mim. E, repitam, eu estou no verso 1, Abacuque 2. Note essa parte agora. E o que eu responderei? Quando eu for reprovado? Ou o que eu responderei quando eu estiver envolvido? Ou o que eu responderei quando eu for arguido ou quando estiver debatendo? Agora lembrem-se disso. Marcos capítulo 11 conta a história de Jesus. E é claro que é de onde tiramos as instruções sobre a fé, Marcos 11, 23 e 24. Marcos capítulo 11. No versículo 12 diz: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. Agora notem, Jesus foi àquela figueira esperando encontrar algo.
Ele não gastaria tempo se não estivesse esperando encontrar algo. Ele viu a árvore com folhas, a árvore foi posta ali para o prazer dele, a árvore foi posta ali para alimentar a humanidade. Jesus era um homem. Jesus andou até a árvore esperando que a árvore estivesse frutífera, esperando que aquela árvore produzisse, que tivesse produzido, que fosse produtiva, e ele não encontrou nada. Isto é um tipo de muitas coisas em nossa vida. Tem muitas coisas que deveriam estar produzindo. Tem coisas em nossa vida que deveriam ser frutíferas. Isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Mas quando Jesus olhou e foi até lá, ele não encontrou nada, a não ser folhas. Nada, folhas não alimentam ninguém. As folhas só trazem boa aparência. Mas folhas não alimentam ninguém. Folhas não cuidam de ninguém. Folhas não vestem ninguém. Folhas não adicionam nada a ninguém. Ela só proporciona aparência. Jesus olhou para aquilo e a aparência era boa, mas quando ele examinou mais de perto, ele não encontrou nada a não ser folhas, não havia nada lá. E o que o próximo verso diz? O que o próximo verso diz, verso 14? E Jesus respondendo, disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso? Bem, nós vimos aqui em Abacuque 2 e nas passagens, nas coisas que revisamos agora há pouco, que nós somos criaturas que vemos, não só com os olhos, mas vemos no homem interior imagens, certo? Isso é uma qualidade de Deus, é a forma como Deus muitas vezes vai nos guiar, vai nos direcionar. E o que vemos, a nossa visão é o nosso futuro. Glória a Deus! Então Jesus viu aquela coisa, andou até ela e respondeu a ela. Olhe para a sua vida, pode haver coisas em sua vida que não estão muito produtivas. Talvez há coisas em sua vida que parecem bem, mas não há fruto nelas. Quando Jesus chegou àquela árvore que não era produtiva, que não tinha nada além de folhas, Jesus respondeu a ela. Agora lembram que lemos lá em Abacuque 2? Diz: vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei. Há coisas em sua vida que precisam ser respondidas. Deixa eu dizer algo. Não só é uma resposta se você aceitar. Mas há um velho ditado que diz: não aceite não como resposta. Não aceite não como resposta em suas finanças. Não aceite não como resposta em sua casa. Não aceite não como resposta em seu trabalho. Não aceite não como resposta em sua saúde. Não aceite não como resposta nessas coisas. Será uma resposta, mas você não precisa aceitar. Mas se a resposta que vem até você é não ou nada, você terá que responder de volta. Você terá que dizer sim. O mundo diz não, as circunstâncias dizem não, você diz sim. Todas as promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Mas você tem que dizer isso. Terá que responder a isto. E quando você está gastando tempo com o Senhor e quando você tira o tempo para agir na palavra e fazer a sua lista e escrever, você está vigiando para ver o que vai falar. Você está escrevendo, então está claro, então não é esquecido. Até quem passa correndo pode ler. Quando não chega à sua vida, aquela lista pode ser a sua resposta sim, glória a Deus. Você levanta ela e diz sim, Deus me disse isso, Deus me mostrou isso, é para aí que eu estou indo. Eu não aceito não como resposta, eu não quero apenas folhas, eu vou ter fruto, glória a Deus, e eu respondo com o que o Senhor disse, porque foi assim que Ele disse que seria. Ele disse que seria assim seu futuro, disse que seria assim sua visão e que essa seria sua resposta. Vai ter vezes que você simplesmente terá que responder a coisas que estão batendo, responder a coisas que estão dizendo não. Você procura frutos, nada. Você procura produção, nada. Você procura por vitória, nada. O que você faz? Aceita não como resposta? Eu não. Sim! Deus disse, a palavra disse, Ele me mostrou. Eu não aceito a negação, não aceito não como resposta. Eu não posso ser derrotado porque eu não vou desistir. Glória a Deus. Então, a lista se torna a sua resposta quando você escreve. O que a palavra nos diz para fazer com as palavras dele? Devemos usar a palavra dele como uma espada? Ela é uma espada de 2 gumes, afiada e mais poderosa que qualquer outra espada de 2 gumes. Efésios 6. Tomando a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus. É uma arma. É algo que nós usamos. Uma arma não serve para nada se ficar parada na sua mesa em casa.
Se você entra no carro cheio de pacotes e alguém corre até você e começa a pegar aqueles pacotes, mexer na sua bolsa, algo assim, me dê a sua carteira, o que vai acontecer se você disser: eu tenho uma arma em casa? É melhor se cuidar. Eu tenho uma arma na minha gaveta. Vai fazer alguma coisa? Não. Ele vai dizer: então me leve à sua casa, eu quero ela. Obrigado por me contar, eu vou pegar ela, dirija até a sua casa agora. Porque ele tem uma arma na mão, certo? Mas então alguém corre até você e diz... A pessoa chega para você e diz, sabe, me dê seu dinheiro. Talvez puxe uma faca. Eu já disse que eu amo aquela cena do Crocodilo Dundee. Sabe, aquele cowboy australiano. E o bandido entra no lugar com uma faquinha e o Crocodilo Dundee olha para ele e diz... Isso não é uma faca? Ele pega uma peixeira gigante e diz... Isso aqui é uma faca? O olho do cara fica regalado assim, sabe? Veja, o diabo vai vir até você e dizer não. Mas a palavra é uma arma. Glória a Deus, então quando o diabo diz não, você diz... Isso não é uma faca? Isso é uma faca. Você tem que puxar a arma, em outras palavras. Você tem que usar a arma, não serve de nada a não ser que você a use. Glória a Deus. Então, a palavra escrita de Deus é uma arma, é uma espada, como foi descrito, e nós empunhamos essa espada na cara do adversário, na cara do nosso inimigo, certo? Não é assim? Glória a Deus, certo? O que é que a Bíblia nos diz para fazermos com profecias? Talvez um profeta de Deus, ministro do Evangelho ou um pastor lhe dá uma palavra. Eu tenho uma palavra para você e se testifica no seu espírito, você diz sim, é o Senhor. Uma pessoa me ligou dia desses e disse: Jesus me apareceu recentemente num culto e me disse para te dizer isso. E eu disse: aqui estou eu recebo. Jesus queria que eu soubesse daquilo. Obrigado, Jesus, eu gostei muito. Então eu recebi. O que eu estou fazendo? A Bíblia diz para combater o bom combate com as profecias que vieram antes de ti. Profecias são dadas não para nós dizermos apenas, tudo bem. Por mim, tudo bem. Se tiver que ser, será não. Se a palavra do Senhor vem a você, se testifica dentro de você e você a recebe, combata o bom combate com ela. Lute usando ela. Responda com ela. Não, o Senhor disse que vai dar tudo certo. Então vai dar tudo certo. O Senhor disse... que prevaleceremos, então prevaleceremos. Você entende? Você tem que responder a essas coisas. Então, quando o diabo vier com seu pequeno canivete, puxa a faca. E essa faca pode ser a palavra escrita, essa faca pode ser uma palavra que Deus falou com você, uma palavra que pode ter vindo por profecia, pode ter vindo no seu tempo de oração, ou pode ser a sua visão, a sua lista. Porque o Senhor foi que falou aquilo com você. O Senhor mostrou aquilo a você. Então, como no filme, isto é uma faca? Não, é só um probleminha, uma faquinha. Mas isso sim é uma faca. A circunstância é um canivetezinho, mas isso aqui, este é o meu livro de visão, isto é uma faca. E eu posso responder com o que o Senhor me mostrou e eu posso vencer. Você pode dizer amém? Vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Vocês têm mais um tempinho só para vermos outra passagem? Vá comigo para Josué, capítulo 1. Não é apenas uma questão de, eu vou sentar aqui e escrever tudo que eu lembre, mas é deixar Deus armar você. É deixar Deus te carregar com munição para que você possa abrir o seu caminho para a vitória. Versículo 8. Josué capítulo 1. Este livro da lei não se apartará da tua boca. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas graça e verdade por Jesus Cristo. Então, no contexto do Novo Testamento, não estamos falando de lei do legalismo da confissão, estamos falando desta palavra do Senhor, que não deve se apartar da tua boca, mas nela meditará dia e noite, a fim de que possas o quê? Que palavra é essa? Todo mundo está com a Bíblia aberta aí, Josué 1:8. A fim de que possas o quê? Observar. O que observar significa? Significa ver?
Repitam, ver. Façam assim, ver. Muito bem, a fim de que possas observar, ver e fazer de acordo com tudo que nela está escrito. É assim que funciona. A palavra faz com que você veja. Nós, frequentemente, usamos a seguinte frase: nós temos o que dizemos. Você tem o que você diz? E baseamos isso em Marcos 11:23. Jesus disse: ele terá tudo aquilo que disser. Mas então percebemos que há um pouco mais envolvido no processo. Você tem sim o que você diz, mas de fato, você tem o que você vê. Acontece que você vê o que você diz. Então você tem sim o que diz. Se você disser o suficiente para ver, você tem que dizer até que veja. E quando você vir, terá. Então, nesse contexto, você tem o que você diz, mas não pode pular a parte do ver. Nós temos o que vemos, nós vemos o que dizemos. Está escrito, este livro da lei, esta palavra de Deus não se apartará da sua boca, mas nela meditarás dia e noite, ou seja, falarás. Falar para si mesmo, não para outros. Não importa se você fala em pé na igreja, não é o que você fala na igreja que faz funcionar, é o que você fala na rua andando sozinho. É o que fala na rua, o que fala em casa, no seu quarto, na cozinha, na varanda, no seu carro, o que fala ao telefone. É isto que faz funcionar. Então ele diz, medita nela, fala, diz, confesse continuamente dia e noite, a fim de que possas observar, ver e fazer de acordo com tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então terás bom sucesso. E o versículo 9, não tenho eu te ordenado, ser forte, de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Quando você fala a palavra dele, ele está com você, porque ele está na palavra dele. Ele está por trás da palavra dele, está com a palavra dele, glória a Deus. Você vê isso? Entende? Então é por isso que frequentemente eu te faço confessar essa pequena confissão que eu escrevi. Eu sou forte, sou corajoso, eu sou sábio. Veja, isso veio bem daqui. Ele diz ser forte e de boa coragem, ou seja, ser forte e corajoso. Se ele disse assim seja, eu recebo e por isso eu posso dizer eu sou. Eu sou forte, sou corajoso, eu sou sábio, eu sou saudável, eu sou abençoado, eu tenho uma ótima aparência e eu tenho suprimento completo. Eu posso dizer isso porque Deus disse isso. E quando eu digo isso, Deus está comigo. Deus está comigo no que eu estou dizendo. Glória a Deus, então temos o que dizemos, se dissermos até vermos, e teremos o que vemos. A sua lista se torna sua faca. Você a toma e torna ela parte da sua visão. Fala até que você não perca mais a imagem dela. Muitas vezes vai vir até você, mas vai escapar se você não alimentar, se você não mantiver fresca, se não mantiver diante dos seus olhos. Mas se você mantém diante dos seus olhos, você tem o que você vê. Glória a Deus. Foi por isso que Deus disse a Josué para permanecer na palavra. Faça com que a palavra de Deus seja o que está na sua boca, que a palavra de Deus seja o que você fala, não fofoca, não crítica, não um monte de lixo, um monte de especulação, quem será que fez isso ou aquilo, não um monte de medo ou dúvida, mas a palavra, porque você está trabalhando na sua própria imagem, e a sua própria imagem é o seu próprio futuro. Rapaz, eu vou te contar. A sua lista, a lista que você escreve, pode se tornar uma arma para derrotar e destruir o seu inimigo. Você pode dizer amém? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.